Mas assim, de maneira sóbria e levando em consideração o encadeamento de todos os dados que a gente tem, que a gente tem visto, é fundamentalmente isso. O presidente Lula é refém de um jogo que a gente não entende exato. Quer dizer, a gente entende como funciona, mas os pontos de pressão exatos a gente intui, a gente, né, Uhum. bafeja, que acolá solta, que acolá, mas a gente não entende exatamente como é que funciona por dentro. Né? E ele tá à mercê. Ele continua à mercê. E isso fundamentalmente, vamos, ocorre porque o que vai ser decidido agora é o que tem, é o que está atrelado basicamente à pretensão do agravo da defesa do presidente Lula. Tem a ver com a definição dos efeitos da decisão do Fachin. O que me leva a crer que essa decisão da suspeição, também da segunda turma, sobre a suspeição, vai ficar restrita ao caso do triplex. Porque você tem uma situação de uma antinomia que já está dada, certo? O pleno não vai se declarar, não se declarou, né, competente aí para ser instância revisora da segunda turma. E você já tem aí uma decisão tomada no caso da suspeição. Essa decisão já foi tomada. Logo, não caberia aí ao pleno reformá-la de maneira nenhuma, não há que se falar nisso aí. Mas os efeitos, veja, e ontem, o que foi que aconteceu? Nós tivemos a manutenção dos termos do voto do Fachin. E nos termos do voto do Fachin, há a perda do objeto. Por que a questão da perda do objeto acabou não sendo, a questão da suspeição não foi colocada ontem? Porque justamente ela está mais atinente a essa segunda parte da decisão. O que se definiu foi é, o Supremo, o Pleno não tem competência, para decidir a revisão, né, da segunda turma, e nesse caso, o agravo lá do PGR, né, caiu e foi mantida a decisão do Fachin. Agora a questão é em que termos essa decisão vai ser mantida. É essa segunda parte aí que a gente vai ver o desdobramento agora e que, no meu entendimento, justamente aí eu volto ao ponto, justamente porque nós fomos levados a uma situação de antinomia. A decisão da segunda turma foi tomada. Como essa decisão de incompetência foi tomada muito extemporaneamente, você falou logo no começo da sua primeira fala aí, dessa extemporaneidade, o que nos leva, inclusive, a supor, né, quais teriam sido as razões de se tirar esse troço da cabeça. Então, agora, você tem a seguinte situação. Tanto a decisão do Fachin foi mantida, quanto a decisão da segunda turma vai ser mantida da mesma forma com relação à suspeição, porque não é uma instância revisora. Vai restar o quê nisso aí tudo, para simplificar e para tentar aproximar aí os personautas que não têm o domínio do juridiquês da coisa. Vai gerar uma situação que você vai ter que definir até onde vai a decisão de suspeição e até onde vai a decisão da incompetência. O argumento da defesa, lá com base no artigo 96 do CPP, é de que a suspeição tem precedência e que, por ter precedência a suspeição, você teria aí uma extensão dessa, você teria o alcance dessa suspeição, né, pegaria aí os demais processos, o do sítio de Atibaia e os referentes ao Instituto Lula, né, e doações do Instituto Lula. Se fosse continuando no artigo 96, que a parte deverá abranger a exceção de suspeição, né, que é o que diz o 96, né, que a suspeição ela vem antes de qualquer outra, com matéria de exceção ela vem antes de qualquer outra. Mas ele argumenta o seguinte, que essa regra ela não
não, não, ela esbarra na lógica interna do direito, que é formal, de que a incompetência do juízo é que deve preceder qualquer decisão do processo, porque ela tem a ver ali com competência jurisdicional. Se o juiz não tem competência jurisdicional, por que razão que ele atuaria no caso? Então, essa é uma regra que tem a tendência de ser afirmada, inclusive em face do problema do acúmulo de processos que sobrecarregam as cortes, né? Então, você tem aí essa afirmação da prejudicialidade das questões processuais como um fato que possibilita, inclusive, esse desafogamento do judiciário. Então, o que ele coloca que seria a razão dessa precedência? Qual que seria a razão de ser dessa norma, né, da precedência? Seria o fato de que o juiz suspeito estaria impedido de apreciar a sua própria competência, pois se suspeito ele é, suspeita seria a afirmação de competência dele, né? O suspeito não poderia afirmar ali, por exemplo, que ele competente. Agora, se ele é incompetente, obviamente, essa regra não teria nenhum efeito, porque se ele se declara incompetente, você não teria que julgar a suspeição antes. O efeito da incompetência seria suficiente para definir isso. Por que o problema se coloca aqui? O problema se coloca, mais uma vez, por conta do momento em que a decisão foi tomada, o momento em que o ministro Edson Fachin resolveu tirar aí da cartola esse problema da incompetência e colocar julgamento, né? E, obviamente, o resultado que se obteve a partir disso aí. Porque não tivesse sido assim, é pacífico o entendimento. Agora, da forma que a coisa tomou, da maneira que a coisa foi colocada, você tem aí, obviamente, um prejuízo para um prejuízo para a defesa, certo? Muito evidente, porque a decisão da incompetência, tendo essa precedência lógica aí, que se confirma na jurisprudência dos tribunais superiores, ela teria o efeito de manter os atos processuais e extinguir tão somente aqueles de natureza decisória, o que obviamente não é interessante para a defesa, sobretudo a essa altura do campeonato. E então é desse quadro aí que eu extraio a minha leitura, que deve entrar em cena, muito possivelmente entrar em cena aí, a figura da modulação de efeitos. Vai se falar em algum momento, acredito, que em algum momento aí desse troço vai ser levantado isso, vai se falar em modulação de efeitos para a gente poder ter alguma racionalidade nessa decisão e que, obviamente, vai corroborar justamente o quadro que a gente está desenhando aqui em relação a essa situação. E é isso, Romulo.